A TVC divulga agora a primeira pesquisa para as eleições municipais de Guaratuba em 2024. Para esse estudo, foram ouvidos 40 eleitores nos dias 13 e 16 de novembro. O grau de confiança desta pesquisa é de 95% e a margem de erro é de 5 pontos. Primeiro, nós vamos ver como está a intenção de votos dos moradores lá de Guaratuba para o cargo de prefeito, com a resposta espontânea, ou seja, quando não são colocados os nomes dos possíveis candidatos. A pergunta feita foi: se as eleições para prefeito de Guaratuba fossem hoje, em quem você votaria? 74% dos eleitores disseram que não sabem ou não responderam à pergunta. 8,9% disseram que votariam em Roberto Justus. 5,7% disseram que não votariam em nenhum candidato. 4,5% votariam em Evani Justus. 3,1% em Maurício Lenci. 2,5% em Fernanda Monteiro. E 0,8% em José Ananias dos Santos. Paulina Muniz e Jean Colbert receberam 0,3% da intenção de votos. Só uma correção. Na chamada da pesquisa, falei que 40 eleitores de Guaratuba foram ouvidos para a pesquisa. Erro meu, perdão, foram 400 eleitores. Nessa pesquisa aqui, nessa resposta que nós tivemos dos entrevistados, a gente vê que tudo está muito ainda inconsistente, né? Temos aqui, como não sabe ou não respondeu, 74%, que somados daí, né, a pessoas, nenhum, por exemplo, aqui 5,7%, sobe ainda mais essa porcentagem. Enquanto que quando alguns nomes aparecem aqui, a porcentagem de intenção de voto é bem mais baixa, como de Roberto Justus, 8,9%, o atual prefeito da cidade, mas que não pode se recandidatar agora porque ele já vem de dois mandatos seguidos no município de Guaratuba. Evani Justus, ex-prefeita e tia de Roberto Justus, se manifestou nesta corrida eleitoral como oposição ao sobrinho e aparece aqui com 4,5%. Maurício Lenci, ex-vereador da cidade, 3,1% e assim por diante. E a gente vê que essa porcentagem, ainda mais contando a margem de erro de 5 pontos, deixa quase que todo mundo empatado, né, tecnicamente. Olha, a pesquisa de opinião também realizou perguntas com respostas estimuladas, nas quais foram colocados os nomes dos possíveis candidatos. Veja como ficou o resultado em um primeiro cenário com o nome de 8 possíveis candidatos. Maurício Lenci tem 24,3% da intenção de votos. 22,6% dos eleitores disseram que votariam na ex-prefeita Evani Justus. 13,8% votariam em Fernanda Monteiro. 10,5% dos eleitores não sabem ou não responderam à pergunta. 10,3% votariam em José Ananias dos Santos. 5,9% não votariam nos candidatos apresentados. 5,4% votariam em Beto da Pantene. 3,3% em Dariane da Detrisul. 2,4% em Nilson Roden. E 1,5% em Jean Colbert. Nessa pesquisa, esse resultado mostra o que para a gente? Quando apresentamos aos eleitores o nome de 8 candidatos, que é uma possível intenção de mudança do governo lá, né? E não ter mais a família Justus como à frente do município, nem por meio da tia do atual prefeito, a Evani Justus, e ex-prefeita da cidade, que obteve 22,6%, nem mesmo como Fernanda Monteiro, que a princípio seria a candidata do atual prefeito Roberto Justus, que apareceu com 13,8%. Pelo contrário, Maurício Lenci, o ex-vereador da cidade, aparece com 24,3%, mas mesmo assim muito próximo aqui da Evani Justus e também da Fernanda Monteiro. Tudo muito no começo e a gente segue com a pesquisa, né? Nós vamos apresentar agora o resultado de 2 cenários. Nestes 2 casos, os eleitores tiveram que escolher entre os nomes de 3 possíveis candidatos. Veja como ficou o resultado. A primeira decisão foi entre os nomes de Maurício Lenci, Evani Justus e Fernanda Monteiro. O resultado se apresentou da seguinte forma: 35,2% dos eleitores disseram que votariam em Maurício Lenci. 26,5% votariam em Evani Justus. E 18,3% votariam em Fernanda Monteiro.
10,8% disseram que não sabem ou não responderam à pergunta. E 9,2% disseram que não votariam nos candidatos apresentados. A segunda decisão foi entre os nomes de Evani Justus, Fernanda Monteiro e Beto da Pantene. Nesse cenário, o resultado foi o seguinte: 31,6% dos eleitores votariam em Evani Justus, 23,8% votariam em Fernanda Monteiro e 16,2% votariam em Beto da Pantene. 15,8% dos eleitores não votariam nos candidatos apresentados e 12,6% disseram que não sabem ou não responderam à pergunta. Muito bem, gente. Bom, quando a gente volta para mim na tela agora, naquela tela ali que o Lenci aparece para mim, por gentileza, é essa mesma. Quando o Maurício Lenci aparece na pesquisa ainda, ele se mantém em primeiro lugar e aqui já com uma certa distância da Evani Justus, a ex-prefeita, ele tem 35,2% dos votos, quando o nome dele, da Evani e também da Fernanda Monteiro aparecem. A Evani, então, fica em segundo lugar com 26,5% e a Fernanda Monteiro com 18,3%. Aí pode mudar para outra tela que estava anteriormente aqui, quando aparecem só a ex-prefeita Evani, a Fernanda Monteiro, que é a secretária atual do governo Roberto Justus, e também o Beto da Pantene, que é um empresário da cidade. A ex-prefeita, nesse caso, aparece como primeira opção, 31,6% dos votos, Fernanda Monteiro, 23,8% e Beto da Pantene, 16,2%. Mas olha, nós ainda temos um quarto cenário das pesquisas estimuladas. Nesse último caso, foram colocados apenas os nomes de duas possíveis candidatas e você confere comigo agora. Neste cenário, 35,7% dos eleitores disseram que votariam na ex-prefeita Evani Justus. 31% disseram que votariam em Fernanda Monteiro. 20,6% afirmaram que não votariam em nenhuma das duas possíveis candidatas. E 12,6% dos eleitores disseram que não sabem ou não responderam à pergunta. Nesse caso, quando não aparece nem o Maurício Lenci, nem o Beto da Pantene, o que acontece? A Evani Justus, ex-prefeita, aparece com 35,7% das intenções de voto e a Fernanda Monteiro com 31%. Só que aí a gente entra de novo naquela situação dos 5 pontos percentuais de margem de erro para mais ou para menos, o que as deixa tecnicamente empatadas, né? E tudo isso está muito no começo, como a gente fala sempre, das pesquisas aqui do litoral. Vai depender muito também essas escolhas dos apoios que vamos ter lá em Guaratuba, principalmente do governo do estado, que vem fazendo uma grande obra por lá.